E aí, minha gente? Bora lá, pessoal, dar sequência. Deixa eu só compartilhar a live aqui na página do Facebook, que aí eu tenho certeza que vai ficar bacana lá, salvo. Vamos lá? Só me ajeitar aqui. E aí, pessoal? Tá beleza? Tá cansado? Como é que tá isso aí? Olá, Rafaela. Seja bem-vinda. Bora, Mariana. Deixa eu só compartilhar aqui, porque senão não fica salvo depois. Pera aí. A madrugada nossa, é isso mesmo. Só os fortes ficam. Só tem gente forte, ó. Kátia, Mariana, Rafaela, Samara, Ronivaldo, Miqueias. Bora lá, pessoal. Acho que eu compartilhei errado aqui. Mas beleza. Vamos seguir. As resoluções de questão tem lá no Supremacia. Mas nós vamos fazer. Tá? Depois eu vou falar dos cursos de direito. Direito eu digo mais detalhado. E aí, Thaís? Pessoal, estou preparando uma apostila de processo penal. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse mês, mas se eu conseguir, Aí tanto o processo penal 1, 2 e 3 vai dar para acompanhar legal os temas. Vamos lá. E aí, Ailton, meu amigo? Jogar duro, né? Vamos lá. Acabamos de terminar aqui as noções gerais acerca das medidas cautelares alternativas à prisão, bem como as prisões provisórias. E agora nós vamos iniciar as prisões provisórias especificamente. Eu dei uma cortada aqui para o vídeo salvo ficar dividido em dois e facilitar para o pessoal depois acompanhar. Que eu sei que o horário tá terrível. Brigadão, doutor. Eu sempre digo que é uma honra vindo do senhor. Valeu, brigadão. Tamo junto, tá? Vamos lá, pessoal. Já estabelecemos aí nossa brincadeira aqui, né? Prisão, dividir em três. Prisão extrapenal, nós vimos a prisão civil, prisão administrativa, prisão por transgressão militar, que é a prisão disciplinar. Trabalhamos a prisão penal, que é a regra, aquela decorrente da sentença penal condenatória. E agora nós vimos as regras gerais acerca das prisões provisórias e das medidas alternativas à prisão provisória. De modo que, com essa parte da aula, nós vamos começar a estudar especificamente quais são as prisões provisórias, e eu vou começar com a prisão em flagrante, que nós precisamos estabelecer com a medida de autodefesa social, não é isso, minha gente? O crime está acontecendo, o crime está no estado de flagrância, o crime está ardendo, queimando naquele momento, e eu preciso, numa medida de autodefesa social, interromper o cometimento dessa infração criminal, o cometimento desse delito. Daí porque qualquer do povo pode fazer esse cerceamento do cometimento do crime, e a autoridade policial, os agentes policiais têm a obrigação, o cumprimento do dever. Qualquer do povo vai ter
o exercício regular de um direito de proceder à prisão em flagrante daquele sujeito que está no cometimento do crime, bem como a autoridade policial e seus agentes têm o dever, aí eu falo em estrito cumprimento do dever legal. E eu não preciso de ordem judicial. Tá? A prisão em flagrante ela é justamente para cercear o cometimento do crime, acabar com a prática criminosa, e não é necessário, na verdade eu não digo nem que não é necessário, não existe aí autorização judicial para a prisão em flagrante, e com ela eu vou evitar a fuga do crime, eu vou auxiliar na colheita de provas e vou impedir a consumação do delito. Não é isso? É possível, por meio da prisão em flagrante, obviamente, eu chegar no meio da execução do iter criminis e impedir a consumação do delito. Tá ok? E aí a prisão em flagrante ela é dividida em algumas fases. Eu vou comentar, seguindo os pontos importantes que eu tinha combinado com vocês, as principais fases da prisão em flagrante. A primeira é a captura. Veja, minha gente, o crime está acontecendo naquele momento, ou acabou de acontecer. O sujeito, autor do crime, ele é preso em flagrante, qualquer do povo pode fazer essa prisão. A autoridade policial e seus agentes têm a obrigação, têm o cumprimento do dever de fazer essa prisão. A primeira fase é a captura. É a captura do sujeito para que ele seja conduzido coercitivamente à autoridade policial, ao delegado de polícia, para fazer análise da legalidade dessa prisão. Então veja, eu já tenho aí a captura do sujeito que estava cometendo o crime, com a consequente condução coercitiva à autoridade policial. Daí eu coloco a condução coercitiva como a segunda etapa, a segunda fase da nossa prisão em flagrante. Ô, minha gente, uma observação importante aqui. Existem crimes onde não é possível a lavratura do auto de prisão em flagrante. Como, por exemplo, os crimes de menor potencial ofensivo, que nós sabemos que está sujeito aí ao termo circunstanciado de ocorrência. Nós temos também... Ô, professor Ailton, abração, tá? Brigadão, uma honra o senhor aqui. Eu não sei se o senhor já saiu, eu estava olhando ali no Face, acabei voltando para aqui só agora. Brigadão. Se o senhor estiver por aí ainda, valeu. Valeu a força também. Sucesso lá. Joga duro, adelante. Beleza? Vamos aqui então. Eu estava dizendo para vocês o seguinte. Existem crimes que não é possível a lavratura do APFD. Seja porque vai haver um termo circunstanciado de ocorrência, seja por haver uma eventual excludente. Mas nessas hipóteses, durante o cometimento, é possível, pessoal, tanto a captura quanto a condução coercitiva. Então, veja, o policial militar, ele está ali exercendo as suas funções, começa a acontecer um crime de menor potencial ofensivo. Por exemplo, uma lesão corporal leve. Aquele crime, ele não será objeto de uma lavratura de um auto de prisão em flagrante delito. Mas veja que a captura e a condução coercitiva do sujeito à autoridade policial, ela vai existir até nessas modalidades. Tô claro, pessoal? Te respondo agora, Thaís. Segura aí, tá? Te respondo agora. Então veja, a terceira fase, que é após a condução coercitiva, é justamente a lavratura. Então aí agora, o delegado de polícia, a autoridade policial, o delegado de polícia, ele vai analisar os elementos da prisão e ele vai ratificar ou não essa prisão. Aí sim eu começo a falar na lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Veja que a lavratura ela aparece aqui como a terceira fase da prisão em flagrante. Eu tenho a captura, a condução coercitiva e somente após essa apresentação à autoridade policial eu vou falar na lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Tá ok? Se eu estiver diante de um crime de menor potencial ofensivo, eu não vou fazer a lavratura do flagrante. Eu vou reduzir os depoimentos a termo e marcar a audiência no juizado. É o que nós chamamos de termo circunstanciado de ocorrência. É o nosso TCO. Tá? Aproveitar aqui, TCO, elemento de investigação.
elemento de investigação, artigo 69 da Lei 9.099/95, investigação de crime comum em relação aos crimes de menor potencial ofensivo. Vamos lá. Houve a captura, a condução coercitiva, apresentou a autoridade policial ratificou, lavrou o APFD, vai recolher o preso ao cárcere, vai recolher o sujeito conduzido ao cárcere e fazer a comunicação e remessa do APFD à autoridade judiciária competente. A autoridade judiciária competente ela deve ser comunicada e com remessa, com cópia de tudo que foi realizado ali no flagrante. Além do juiz, o advogado também deve ser comunicado, o Ministério Público também deve haver essa comunicação. Se o sujeito não tiver advogado, deve levar a cópia integral à Defensoria Pública. Tá? Onde não houver defensoria e não houver um órgão de apoio, o juiz deve nomear um advogado dativo. Minha gente, a ausência dessa comunicação à autoridade judiciária ou à defensoria é causa de ilegalidade da prisão e vai ensejar aí provavelmente o relaxamento da prisão por conta de uma ilegalidade. Tá? Nosso processo é garantista, todo o contorno garantista, aqui forma é garantia e violação de forma fatalmente vai dar numa ilegalidade, relaxamento da prisão. Aproveitar um parêntese aqui, eu não dou muita opinião minha pessoal nesses vídeos, porque esses vídeos é pra gente gabaritar a prova, não é pra gente fechar aí o entendimento jurisprudencial e doutrinário. Mas eu vou dar um parêntese aqui para minha opinião. De um fato que eu estava dizendo agora em relação a um vídeo que eu recebi. Em relação a algumas arbitrariedades. Gente, quanto mais garantia você aplica no processo penal, mais eficácia você consegue em relação à punição. Tá? Violar a garantia para dizer que vai fazer justiça a qualquer custo e bandido bom é aquele que leva porrada mesmo, você só está fazendo uma coisa, tornando a prisão ilegal e dando elemento para a defesa soltar o cara. Tá? Aqui, quanto mais garantista eu sou, quanto mais cumprimento de direito fundamental eu concretizo, mais eficácia eu tenho numa punição que for justa. Né? Que eu não quero também, eu não estou atrás da punição injusta. Te respondo agora também, Gustavo. Não existe as 24 horas, tá? Esse lapso temporal não existe. Mas a gente fala aqui agora dele. E aí, veja, eu estou nas fases da prisão em flagrante, a captura, a condução coercitiva, a apresentação do delegado de polícia, a lavratura do APFD, a comunicação, o recolhimento ao cárcere, a comunicação ao juiz e à defensoria pública e a entrega de nota de culpa. Tá? A entrega de nota de culpa, informando aí as garantias constitucionais, o crime pelo qual está sendo preso, quem é a autoridade responsável pela prisão, tudo isso deve ser entregue na nota de culpa no prazo de 24 horas. A falta da nota de culpa também seja a ilegalidade da prisão. Tá beleza, pessoal? Falta de nota de culpa também seja a ilegalidade da prisão. Tem um entendimento discutível, eu coloquei essa observação, mas depois eu quero trabalhar ele melhor com vocês, que é a impossibilidade do delegado de polícia dispensar a fiança. Veja, o delegado de polícia ele pode arbitrar a fiança nos crimes com pena máxima não superior a 4 anos, mas aí ele seria obrigado a arbitrar a fiança. E não teria essa discricionariedade. Eu vejo isso também com cautela, mas daqui a pouco a gente conversa, eu volto nessa observação aqui. Bora lá, pessoal. Sujeito ativo do flagrante. Quem é o sujeito que pode proceder à prisão em flagrante? Veja, eu tenho o flagrante facultativo e o flagrante obrigatório. Flagrante facultativo, qualquer do povo. Tá? É exercício de um direito. Você, cidadão, está no exercício de um direito seu, de no cometimento de um crime de terceiro, você ir lá efetuar a prisão em flagrante. Agora eu tenho também o flagrante obrigatório, não é o facultativo. É aquele da autoridade policial e seus agentes. Nesse caso aí é o dever. Tá? É o estrito cumprimento do dever legal, não é o exercício de um direito. É isso, Lúcio. Eu não entendo o porquê que isso ainda está em discussão, porque é bem óbvio, pelo menos para mim, né? E para vocês também, quando eu digo que não é óbvio, não é para vocês, vocês vão me entender agora, que quanto mais direito eu garanto, mais garantista eu sou, mais eficaz é a minha persecução penal, mais difícil. Então, assim, eu não sei em que cabeça que entra que a arbitrariedade,
que vingança é sinônimo de punição. Acho que é isso que eu quero falar. Beleza? Vamos lá. Flagrante obrigatório e estrito cumprimento do dever legal, artigo 301 do CPP. Tá? Qualquer do povo pode, a autoridade policial e seus agentes devem proceder à prisão em flagrante, a captura, a condução coercitiva e levar até ao delegado de polícia. O sujeito passivo do flagrante, ou seja, quem pode sofrer a prisão em flagrante? Qualquer pessoa, pessoal, desde que seja aí autor do crime, inclusive o inimputável. Só que no caso do inimputável, eu não vou chamar de prisão, eu vou chamar de apreensão, e ele terá uma internação provisória, se for o caso, mas a fase ali de fazer cessar o crime, que eu vou desde a captura até a condução e apresentação à autoridade policial, até o inimputável pode ser sujeito passivo. Quem são os sujeitos aí? Passar bem rápido aqui, que aqui basta a leitura dos artigos. Quem são os sujeitos que não podem sofrer a prisão em flagrante? Primeiro, o presidente da República. O presidente da República, eu procuro não falar mal do presidente da República, mas sempre me vem o presidente da República nas aulas. Mas o presidente da República ele não está sujeito a nenhuma hipótese de prisão cautelar. Tá, pessoal? Nem flagrante, nem temporária, nem preventiva. O presidente da República, por enquanto, ele está sendo apenas vítima dos crimes contra a honra que eu estou proferindo. Beleza? Vamos lá. As hipóteses de imunidade diplomática. As hipóteses de imunidade diplomática, chefe de governo estrangeiro, embaixador e sua família, funcionário de organização internacional como a ONU, a OEA, enfim, esses sujeitos eles possuem imunidade diplomática, eles não podem responder por crime nos países que eles estão exercendo a sua função. O cônsul também está sujeito a essa imunidade diplomática, só que o cônsul ele goza dessa imunidade prisional somente em relação aos atos funcionais. Tá? O cônsul somente em relação ao ato funcional dele, ao exercício da função dele, ele goza dessa imunidade diplomática, a não ser preso em flagrante. Mas o chefe de governo estrangeiro, os embaixadores, os representantes da organização internacional como a ONU, a família também. Tá? E não só em relação a atuação funcional, em relação a crimes comuns, ele também goza dessa imunidade. Beleza? Magistrados e membros do Ministério Público não podem ser presos preventivamente. Quer dizer, podem ser presos preventivamente e temporariamente. O flagrante aqui só pode ser em relação a crime inafiançável. Tá? Representante do Ministério Público só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável, magistrado também, e aí deve ser comunicado ao procurador de justiça, no caso do Ministério Público, ou ao tribunal, no caso do juiz. Lembrando que o delegado pode fazer essa prisão, tá? O delegado ele vai até a fase de captura, condução, pode fazer. Após esse momento aí, se for crime inafiançável, tem que fazer a respectiva comunicação, colocar à disposição da chefia, né? Que aí quem vai lavrar o APF dessa fase, que nós colocamos como a quarta ou terceira fase, a depender da doutrina, quem vai lavrar é a chefia, seja o procurador de justiça, seja o tribunal. Senadores, deputados federais, estaduais, distritais, também estão imunes à prisão cautelar. Né? Qual é a noção aqui? A regra é que os membros do Congresso Nacional eles só podem ser presos também em relação a crime inafiançável. Preso em flagrante. Prisão provisória como preventiva, temporária, não caberia. Tá? Eu estava curioso para ver o caso do Aécio aí, se vinha alguma mitigação dessa noção, mas até agora, infelizmente, não se teve nenhuma providência nesse sentido, apesar do pedido do Procurador-Geral da República. Em relação ao senador Delcídio do Amaral, o Supremo entendeu que estava em flagrante ali, havia uma permanência do crime. Além de haver a permanência desse crime, o senador estaria atrapalhando as investigações e estaria pertencendo a uma organização criminosa, assim dizer. Então, a prisão dele eu consigo justificar como prisão em flagrante. Mas
uma outra mitigação para prisão preventiva, prisão temporária de membros do Congresso Nacional, até mesmo deputado estadual, não temos, tá? Só prisão em flagrante por crime inafiançável. Tem sim, Gustavo. É o seguinte, eu vou disponibilizar no Face. Tá ok? Só para situar o pessoal que está chegando agora. Provisória, relaxamento e revogação para as turmas de processo penal 1 e também para o pessoal que está se preparando para os concursos, especialmente a carreira de delegado de polícia. Eu vou deixar esse vídeo salvo lá em minha página no Face. Depois você olha lá. Tranquilo? Mas fica com a gente. Ô Márcio, você está perguntando Delcídio e Aécio qual a diferença. Veja o que acontece. O Márcio Farias. A regra que a gente tem até então, eu estava esperando, chegou um período aí que estourou a notícia do Aécio, que eu falei, não, vai ter uma mitigação em relação às prisões provisórias. A regra é, membro do Congresso Nacional, ele só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Não cabe prisão preventiva, não cabe prisão temporária, as espécies de prisão provisória. A construção do Delcídio, deixa eu até ver se eu acho julgado aqui. Eu não anotei esse julgado, mas depois eu posso colar aqui nos comentários. A construção do STF, no caso do Delcídio, é a seguinte. O crime é permanente. Havia a permanência de uma organização criminosa ali. Ele estaria atuando para embaraçar as investigações. Então, veja, eu estaria naquele arder da infração, poderia entrar para poder interromper. Tem quem defende o contrário, mas no meu entendimento, a construção do STF no Delcídio foi do crime permanente. Poderia ter feito isso em relação, no meu entendimento, tá? E é só minha opinião, um parêntese para minha opinião, em relação ao Aécio também. Mas não foi essa a questão. O Procurador-Geral da República pediu a prisão, requereu a prisão. Aí eu estava esperando ver essa decisão para a gente ver a possibilidade de mitigação aí. Mas, por enquanto, no meu entendimento, a gente continua com a possibilidade da prisão em flagrante de crime inafiançável e foi essa construção para o Delcídio. O Márcio, é o seguinte, eu não quero falar essas coisas, que dá problema da briga. Aí vocês ficam perguntando, o Márcio está perguntando se eu tenho o CPP do Moro. Não tenho, não quero comprar, vocês não me dão de presente e... Enfim, Márcio, aí eu fico com raiva. Ele não tem só um CPP, ele tem toda uma doutrina de violação ao sistema acusatório. Tá? Enfim, vamos seguir aqui. Vamos seguir. Beleza, Gustavo? Fica com a gente, tá? Tem outras lives lá, salva no Face. O que importa a gente saber aqui para marcar na prova, gabaritar, é que membros do Congresso Nacional, pelo menos até a construção que eu tenho até hoje, do jurisprudencial, somente em relação a crime, prisão em flagrante de crime inafiançável. Beleza? Uma observação ao habeas corpus 89.417 do STF. Aqui eu acho importante a gente ressaltar que pode cair de prova. É antigo, mas é um antigo que sempre volta. Né? A questão de que essa imunidade ela não é absoluta. Foi especificamente em relação a deputado estadual. Tá? Eu não tenho um membro do Congresso Nacional, esse julgado ele trata de deputado estadual e o STJ, o STF, ele considerou válida a prisão preventiva, mitigando essa proibição de prisão provisória. Era o que eu, na verdade, imaginei que fosse acontecer com o Aécio. Eu imaginei que essa fundamentação fosse acontecer no caso do Aécio, mas até então não. E no do Delcídio, eu entendo que está na regra da prisão em flagrante por crime inafiançável. Beleza, Kátia, eu vou anotar aqui e vou disponibilizar. Eu tinha até separado o trecho do julgado, mas eu minha impressora deu problema, eu não consegui imprimir e estou sem o material que eu separei. Mas eu vou anotar, vocês me lembram. Brigadão, tá? Valeu. Deixa eu ver aqui.
Concordo, Lúcio, concordo. Assim, ó, o Lúcio está falando em relação à conduta do Aécio. Vê se eu entendi. A conduta do... Agora é só meu entendimento, e meu entendimento não vale nada, tá? É só um parênteses para minha observação, e o que eu penso vale nada não. Mas vamos lá, deixa eu só tentar ver se eu entendi sua pergunta aqui. A questão do Aécio, no meu ver, no meu entendimento, que eu já disse não vale nada, conseguiria configurar a questão do flagrante pela mesma fundamentação do Delcídio. E já que não foi feita a questão do flagrante, os motivos que autorizariam uma mitigação, como o STF fez em relação ao deputado estadual. Mas até então, não foi isso que houve. E aí, para o pessoal marcar em prova, fica com a construção tradicional, lembrando do habeas corpus, cadê aquele? 89.417. Você só me dá um ok aí se foi isso que você quis dizer, Lúcio. Tranquilo? Então vamos seguir aqui, seguir nosso fluxo. O vereador não possui essa imunidade, tá ok? Essa imunidade aí também seria demais também, né, minha gente? Vamos sair de política, vamos sair de política para não falar besteira. Mas vereador com imunidade de prisão seria festa do pijama. Vamos lá, vereador não está sujeito a essa imunidade. Outra observação importante, não vou passar, essa aqui é importante a gente fixar. O advogado não pode ser preso por motivo relacionado ao exercício da sua profissão. Tá ok? O advogado, se ele tiver numa conduta criminosa, em decorrência diretamente ligada ao exercício da sua profissão, ele só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável também. Tá ok? Deve ser assegurada a presença do representante da OAB, toda aquela noção de sala especial, tranquilamente. Em relação à prisão preventiva e à prisão temporária, o advogado está sujeito. Tá? Veja, as prisões provisórias, preventiva e temporária, decretos em relação ao advogado, cumpre. Agora, o flagrante em relação ao exercício da função, só se for por crime inafiançável, devemos comunicar aí o representante da OAB, assegurar, na verdade, a presença do representante da OAB. Beleza, pessoal? Para a gente ir passando para a conclusão do flagrante aqui, que ainda tem as outras prisões, falar um pouco sobre as modalidades do flagrante. Estou aqui no artigo 302, tá? Vou acompanhar aqui no artigo 302 do Código de Processo Penal, e eu acho que eu respondo a pergunta do colega aqui, que falou das 24 horas. A pergunta já subiu, mas eu me recordo. Só não vou lembrar o nome de quem perguntou, depois você me lembra aí, se eu respondi. Vamos lá, organizar o artigo 302 aqui do Código de Processo Penal. Abram aí. O incisos 1 e 2 do 302, eu consigo falar no flagrante próprio, no flagrante perfeito, verdadeiro, real, ou seja, no flagrante propriamente dito. O 302, incisos 1 e 2. O agente está cometendo a infração, minha gente, o agente está cometendo o crime, ou então acabou de cometer. Tá? Aquela noção de flagrare, de arder, de queimar, do flagrante está acontecendo, ele está no exato momento do cometimento, ou então está no momento imediatamente após. Tá? Daí porque os incisos 1 e 2 ele vai tratar do flagrante próprio. Tranquilo? O inciso 3. O inciso 3 ele nos dá a ideia do flagrante impróprio, tá? Ou quase flagrante, o flagrante imperfeito, também chamado de flagrante irreal. Porque o que acontece? O agente ele é perseguido logo após, em situação que faz presumir que o agente é o autor da infração. Faz presumir que ele é o autor do crime. Olha o que diz o inciso 3. O sujeito, né, ele é preso em flagrante, ele é perseguido logo após pela autoridade, pela ofendida por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor do crime. Daí porque ele é irreal, quase flagrante, mas veja, aquela situação é muito forte de fazer presumir que foi ele quem cometeu o ato criminoso. E aí eu preciso de haver uma perseguição ininterrupta. Tá? Eu não posso ter um intervalo aí nessa perseguição, e aí não se fala em 24 horas. Eu falo em continuidade da perseguição, que me faz chegar no sujeito e presumir que ele foi o autor do crime. Então não tem prazo de 24 horas. Esse prazo, no caso concreto, é muito difícil a gente imaginar um caso concreto. Mas, em tese, esse prazo pode ser superior a 24 horas, como eu não consigo demonstrar em 2 horas, por exemplo.
Tá? Eu vou precisar aí da continuidade. Eu vou precisar chegar no momento que me faça presumir que aquele cara foi o autor do crime sem haver uma interrupção. Eu preciso de uma solução de continuidade. Tá? Geralmente, quando esses fatos chegam para a gente, ratificar o flagrante ou não, eu preciso ter demonstrado de que, apesar do crime ter ocorrido há algumas horas anteriores, houve uma continuidade na diligência. Tá ok? Vamos lá. Flagrante preparado. O flagrante preparado, pessoal, eu vou sair aqui do CPP, a gente vai para o STF, súmula 145 do STF, que diz o seguinte: não há crime. Opa aí, não há crime. Então, quando eu falo em flagrante preparado, eu já estou dizendo que não existe crime. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, veja, o agente provocou o crime. Tá? Por isso que também é chamado de delito putativo por obra do agente provocador. Putativo porque ele está na fase de imaginação, ele não chegou a acontecer. O agente provocou aquela situação e eu preciso de dois requisitos. A indução ao crime, eu preciso do agente provocador e preciso da adoção das medidas para que aquele crime não aconteça. Tá? Então é crime impossível. Veja que não tem como o crime ocorrer. O crime ele é impossível, daí a própria súmula fala que não há crime. O flagrante preparado, se eu conseguir imaginar essa concretização, a prisão é ilegal. Tá? Ela é legal porque veja que foi uma conduta do agente que provocou aquela situação. Também pode ser feito pelo particular. Claro, né? O particular ele pode proceder ao flagrante facultativo, ele tem esse exercício do direito, e se ele preparar o crime, se ele provocar aquele resultado, o flagrante é ilegal, a prisão é ilegal. Súmula 145, lembrando que a ineficácia deve ser absoluta. Tá, pessoal? Quando eu digo ineficácia absoluta, é impossível. A situação que se armou para que o crime acontecesse, a conclusão do resultado, a consumação, seria impossível. É isso que nos diz a súmula 145. A prisão aí decorrente do flagrante preparado é ilegal. Então, Thaís, é muito difícil a prisão, a persecução, né? A perseguição por mais de 24 horas ininterruptas. Em tese, a gente pode imaginar. Sabe qual é uma situação bacana que a jurisprudência admite, Thaís? Quando o sujeito, a vítima, é vulnerável, ou menor de 14 anos, ou menor de 18, com alguma deficiência cognitiva, algum problema de discernimento, algum problema mental, eu começar a contar esse prazo, na verdade, é o início dessa persecução a partir do conhecimento do responsável legal. Eu tive um caso muito difícil recentemente, mas que eu entendi ser flagrante. A vítima de estupro era um vulnerável, menor de 14 anos, teve um prazo, não sei se chegou nas 24 horas, mas foi um período longo, mas foi imediatamente após o conhecimento pelo representante legal, e eu consegui demonstrar aquela continuidade dos atos, de forma que nós conseguimos colocar ele no momento, de acordo com a construção, no momento superveniente ao crime, mas fazendo presumir que foi ele o autor do crime. E eu consegui, o judiciário também acatou essa construção. Mas isso para relação a vulnerável. Eu tenho essa noção a partir do conhecimento do representante legal. Meu exemplo aí ajudou ou atrapalhou? Espero ter ajudado. Vamos lá. Outra hipótese, minha gente. O flagrante esperado. Deixa eu ver aqui. Estou bem por fora dessa situação política, viu? Eu decidi ficar alienado, Lúcio. Acreditar que eu moro em Marte, e aí eu estou mais feliz agora. Eu vejo pela imprensa alguma coisa assim, mas eu vi sim a alegação de que foi a situação preparada. Que o Joesley teria
criada a situação, provocada as respostas do presidente. Mas eu tô bem por fora, tá? Me fez bem. Parei de ter azia, pelo menos. Vamos lá, pessoal. Flagrante esperado. No flagrante esperado, aí sim, o flagrante esperado, eu me esqueci o nome do deputado, vocês me lembram aí da mala de dinheiro, dos 500 mil, que ainda quis ficar com a boquinha para ele, né, não devolveu tudo. O flagrante esperado, essa ação controlada, eu acho magnífica, principalmente para tráfico de drogas. Porque, veja, você tem o flagrante, aí olha, você não provocou a situação de flagrante, você não induziu o flagrante. Olha como é diferente. E aí, na situação atual, eu consigo ver isso. Você tem o flagrante, só que a polícia, a autoridade policial, os seus agentes, não obstante ter o dever de fazer o flagrante, a lei permite que ele retarde a sua execução, para que ele chegue no momento mais adequado, no momento mais oportuno, e assim ele consiga efetivar a prisão de toda a organização criminosa ou dos sujeitos mais importantes da organização criminosa. Tranquilo? Então não há indução, apenas se aguarda o momento oportuno dessa situação, tá? Não há a figura do agente provocador. Um detalhe importante que eu quero que vocês tenham cuidado, minha gente, o tráfico de drogas, o artigo 33 traz muitos verbos, né? Trazer consigo, portar, possuir, transportar, vender, ou seja, são muitos verbos que o artigo 33 traz. Pode ser que no tráfico de drogas eu tenha a indução em relação a um crime, a um verbo, mas eu não tenho em relação ao outro. Perdão. Veja que na venda simulada de droga, só um segundo aí, minha gente. Na venda simulada de droga, eu posso ter ilegalidade na prisão no verbo vender, mas talvez no verbo, nas condutas trazer consigo, aí eu posso permanecer à prisão. Só cuidado com esses crimes de ação múltipla, como é o tráfico de drogas, que eu posso ter ilegalidade no verbo e não na outra situação. Tranquilo? Quanto aí a questão da droga, que eu posso ter a legalidade em um verbo e não em outros, eu tenho habeas corpus 70.235 do STF. Tem, Lúcio. O Lúcio está perguntando o seguinte, se o flagrante preparado e o flagrante... Ah, não. Eu tinha entendido errado, Lúcio. No meu entender, não. No meu entender, o flagrante preparado e o flagrante induzido não tem diferença. A indução seria um requisito para ter o flagrante preparado. Na verdade, a indução seria um dos requisitos para o flagrante preparado. Veja, eu preciso, para ter o flagrante preparado, seria um flagrante legal, a indução do agente provocador, e além da indução do agente provocador, eu precisaria ter a impossibilidade do crime acontecer. Daí porque a própria súmula do STF diz crime impossível. Tá? Eu tinha entendido a sua pergunta em relação ao flagrante esperado, que é essa situação que eu estou falando, que se espera o momento adequado. Tem quem diferencia também do flagrante prorrogado. Né? O flagrante prorrogado é aquela situação em que aí vai se chamar da ação controlada propriamente dita. Né? Como, por exemplo, um sujeito que ele deveria ser preso no raio-x ali do aeroporto, a Polícia Federal vê que ele está entrando no raio-x com droga, só que aí, ao invés de executar ali as fases da prisão em flagrante, aí retarda o cumprimento. Então há essa diferença aí no flagrante esperado, onde eu já sei que ele vai acontecer, e eu espero um momento adequado, mas aquele onde acontece, como por exemplo o raio-x do aeroporto, e eu retardo para um outro momento, mas veja que essas possibilidades aí visa pegar um momento mais oportuno, um momento mais adequado. Talvez essas operações agora da Polícia Federal em relação às últimas fases da Operação Lava Jato, eu consiga colocar a ação controlada mais como um flagrante prorrogado do que no flagrante esperado, né? Porque aí eu tenho a certeza do crime, já tem as gravações, tem a notícia que o dinheiro está ali. Então, veja, já se tem os elementos para fazer o flagrante,
mas espera para fazer no segundo momento. Porque o flagrante esperado, ele sabe que naquele determinado momento vai ter o flagrante. Tô claro, minha gente? Me dá um feed aí se tá beleza. Deixa eu ver a hora aqui. Minha gente, 1 hora e 49 minutos de aula. Pra mim tá beleza, tá? Por mim eu sigo. Por vocês vai também? A indução faria parte do preparo, Lúcio. A indução faria parte do preparo. Se eu considerar o flagrante preparado como uma modalidade de flagrante, deixa eu voltar aqui na súmula do STF, a súmula do STF fala expressamente, ó, não há crime quando a preparação do flagrante. Então veja que eu tenho aqui o verbo preparar. A preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação. Como é que eu vou interpretar isso? Ó, a preparação do flagrante pela polícia. Então, um agente provocou aquela situação. Um agente induziu aquela situação. É a primeira hipótese. E aí ele vem na própria súmula. Ó, torna impossível a sua consumação. Então, quais são os dois requisitos? A indução do agente e a impossibilidade da concretização. Daí porque crime impossível. Beleza? Valeu, Kátia. Boa noite, Guilherme. Bem-vindo. Fica aí, tá? Que o assunto tá atual. Com nosso contexto. Nosso contexto político. Tá, ok? Minha gente, eu ia falar aqui do flagrante esperado e o flagrante prorrogado de forma distinta, mas acabou que decorreu aqui da nossa explanação, até beleza a diferenciação. Eu só quero falar com vocês o seguinte, e aí eu quero que quem estiver anotando tome nota desse ponto. O flagrante obrigatório ao delegado de polícia, aos seus agentes, o estrito cumprimento do dever legal, é diferente de qualquer um do povo. Tá tendo a situação de flagrância, ele tem que cumprir. Se ele não fazer aquele cerceamento do crime, ele está em prevaricação. Então, a situação do flagrante prorrogado, eu preciso de uma autorização legal. Tá? Eu vou deixar de cumprir o meu dever legal para cumprir no outro momento que eu acho mais adequado. E aí eu preciso trabalhar com vocês, só vou citar as leis que trabalham isso. Tá ok? A lei de droga e a lei de lavagem de capitais, respectivamente a lei 11.343 de 2006 e a lei 9.603 de 98, elas permitem essa ação mediante autorização judicial. Então veja, eu estou sabendo do tráfico de drogas, o crime está acontecendo ali, eu não vou fazer a prisão em flagrante, eu vou esperar o momento adequado para se prender, por exemplo, o líder da organização criminosa para o tráfico de drogas. Eu preciso aí da autorização judicial. Tá? Lavagem de capitais e tráfico de drogas, a ação controlada depende de autorização judicial. Já na lei de organizações criminosas, que é a lei 9.034 de 95, eu também tenho a ação controlada, mas independentemente de autorização judicial. Veja que bacana. Cuidado com isso. Fala, Thaís. Ô, Thaís, eu tive que fazer uma escolha muito cruel de abandonar o direito do consumidor. Abandonar não, né? Deixar um pouco de lado, porque eu não dei conta. Mas, ó, na minha página, prof.eugésio, só um parêntese aqui para responder, Thaís, prof.eugésio, tem muita coisa, muito vídeo lá de direito do consumidor. Depois eu volto. Tá? Depois eu volto pro consumidor. Vou sim, Lúcio, vou sim. A gente fala. Tá? Daqui a pouco a gente fala nas hipóteses onde o flagrante não pode acontecer e eu digo aí da prestação de socorro no acidente de trânsito. Sem problema. Ô, minha gente, o CPP falava expressamente que o sujeito apresentado espontaneamente no flagrante não poderia ser preso. Não tem mais essa previsão expressa, os artigos 317 e 318 que previa isso, não traz mais expressamente essa situação, mas prevalece que o sujeito apresentado espontaneamente não cabe a prisão em flagrante.
O que não deixa de ser possível a prisão preventiva. Tá? O que não deixa de ser possível a prisão preventiva. O que é que eu faço quando é comigo? Eu não faço a prisão em flagrante. Se eu tiver os elementos da preventiva, eu represento pela preventiva. Ou se for o caso da temporária. Aí a gente resolve essa situação sem ensejar em nenhuma ilegalidade. Tá ok? Vamos lá. Cuidado, tá? A apresentação espontânea não está mais expressa, mas prevalece que impede a prisão em flagrante, o que não impede eu pedir a preventiva. Representar pela preventiva. Vamos lá. Quem vai lavrar o auto de prisão em flagrante de delito? O APFD, pessoal, é a atribuição do delegado de polícia. Né? Em relação a crime comum, quem vai lavrar o APFD, ratificar ou não flagrante, é o delegado de polícia em relação aos crimes comuns, o delegado de Polícia Federal em relação aos crimes contra a União, em regra aí, os de competência da Polícia Federal. E de acordo com o artigo 308 do CPP, o delegado de polícia da localidade onde foi feita a captura. Veja que a prisão em flagrante ela tem várias etapas, de acordo com o CPP expressamente, foi onde foi feita a captura. Eu recentemente estava numa aula de pós-graduação e nós discutimos isso com uma aluna da especialização, justamente essa questão da previsão expressa do código de ser o local da captura e de uma construção do delegado natural, da autoridade para a investigação, ser a do local do fato, onde ocorreu o crime. Mas essa discussão a gente pode aprofundar ela numa especialização, no outro âmbito, mas aqui que a intenção é a gente gabaritar concurso, a gente vai ficar com o texto expresso, e aí a autoridade com a atribuição é a do local da captura. Tá? Claramente, como nossa colega nos apresentou lá, o artigo 308 do CPP. E aí eu tenho algumas figuras importantes Eu disse isso, Lúcio. É o flagrante facultativo para qualquer do povo, exercício de um direito, e flagrante obrigatório para a autoridade policial e seus agentes, cumprimento de um dever legal. Beleza? Disse isso aí. Algumas figuras do flagrante. Primeiro, o condutor. O condutor é o sujeito que apresenta o preso à autoridade. Veja que esse sujeito pode ser inclusive um particular, no caso das hipóteses de flagrante facultativo. Né? Não é necessário que o condutor tenha presenciado o fato. Beleza? Então veja, a dúvida que sempre existe o pessoal fala assim: vem cá, qualquer do povo pode fazer o flagrante, beleza. Mas e aí, o cidadão comum vai lá pegar o criminoso, dar uma imobilizada nele, e conduzir até a autoridade. Veja que o sujeito que procede à prisão pode não ser o condutor. O condutor ele não precisa nem ter visto, ter presenciado o fato. Tá ok? O condutor é aquele que vai levar o sujeito até a autoridade policial, e a gente vai lembrar da situação tanto da algema como da violência. Na violência não, uso da força. Tá? A violência é feio. É feio falar. Então veja, o condutor é o primeiro que vai ser ouvido no auto de prisão em flagrante delito. Se o condutor presenciou o fato, o depoimento dele funciona como testemunha também. Tá? Então, além do condutor, eu preciso de duas testemunhas. Duas testemunhas, a regra é que ela tenha presenciado o fato, porque eu vou utilizar o depoimento dessas testemunhas como prova subjetiva para ratificar ou não o flagrante. Se eu não tiver duas testemunhas e o condutor presenciou o fato, a jurisprudência admite o condutor aí como na contagem de uma dessas duas testemunhas. Se não tiver testemunha que presenciou o fato, pode ser duas testemunhas que acompanharam a apresentação do preso à autoridade policial. Por exemplo, a apresentação do preso na delegacia de polícia. Mas nessa hipótese aí a prova subjetiva está fraca, eu vou precisar de elementos mais substanciais. Né? Por exemplo, o tráfico de droga, eu preciso ali da materialidade do crime, de provas objetivas para poder proceder à ratificação. O delegado de polícia ele pode relaxar a prisão em flagrante, tá? A prisão, se ela não for legal, se ela tiver algum vício, ela pode ser relaxada. Veja que no início que ele recebe a prisão em flagrante, ele pode ter dúvida se é legal ou não. E no final verificar que a prisão está ilegal, aí não ratifica a prisão, o que nós chamamos de não ratificação.
são as possibilidades de havendo manifesta atipicidade, havendo fundada dúvida se o conduzido é ou não o suspeito, o delegado de polícia ele não ratifica o flagrante, é o que nós chamamos da possibilidade do relaxamento pela autoridade policial. Ratificou o flagrante, tá legal, tá beleza, ratifica o flagrante, mantém o cara preso, ele vai ser levado ao cárcere. É preciso aí comunicar o juiz, e o juiz tem algumas providências a se fazer. Primeiro, relaxar a prisão se for ilegal. Então, a prisão ratificada pelo delegado ela pode ser relaxada pelo juiz de imediato se for ilegal. Já é uma segunda análise jurídica que vai se fazer do fato. Se a prisão estiver legal, tiver os elementos da preventiva, homologa a prisão, que alguns autores chamam de conversão na prisão preventiva. Beleza? Converteria o flagrante em preventiva. E aí, para essa hipótese, eu não concordo muito, mas aí a prisão em flagrante deixaria de ser uma modalidade autônoma, né, de prisão provisória. Eu não concordo, porque durante um período, um lapso aí, até a homologação, o sujeito foi cerceado da sua liberdade com base em prisão em flagrante. Então, eu acho que essa é uma modalidade. Mas para quem entende que diante dos elementos da preventiva ele homologa, seria uma espécie de prisão preventiva. Em termos práticos, não tem diferença. Não tem diferença também não. Agora, se a prisão estiver legal, pode conceder liberdade provisória. Né? Pode conceder liberdade provisória, com fiança ou sem fiança, e cumulado ou não com uma daquelas medidas que nós estudamos lá no início. Porque nós sabemos que as medidas cautelares, elas podem ser isoladas ou cumuladas. Então, veja, é possível colocar o juiz determinar a liberdade do sujeito, provisória, com fiança e ainda com o monitoramento eletrônico, por exemplo, a tornozeleira. Possível, sim. Beleza, minha gente? Sobre prisão em flagrante, o que a gente tinha de importante era isso. Vamos falar aqui um pouco sobre prisão preventiva. Segunda modalidade de prisão provisória. Prisão preventiva, segunda modalidade de prisão provisória. Para quem chegou depois, são as prisões excepcionais, porque a regra é a prisão pena cumprida depois do trânsito em julgado, da sentença penal condenatória. Vamos lá em relação à prisão preventiva. Minha gente, ela pode ser decretada, essa prisão cautelar, essa medida cautelar, em qualquer fase da investigação ou do processo. Então, a primeira coisa que vocês vão ter em mente aí, para não ter confusão, é que a prisão preventiva ela pode ser decretada em qualquer fase da investigação ou do processo. Tranquilo. Quais são os pressupostos? Os que nós já estudamos. Tá? O fumus commissi delicti, que é justamente a materialidade do crime e fortes indícios de que o sujeito é autor do crime. E o periculum libertatis, que no caso da preventiva está no artigo 312. São as hipóteses do artigo 312. E eu preciso ter um dos crimes do artigo 313. Tá ok? Eu preciso conjugar o artigo 312 com o artigo 313 do Código de Processo Penal e ainda, com base no que nós já estudamos, me certificar de que outra medida cautelar diversa da prisão não é cabível no caso. Porque se for, a prisão preventiva ela vai dar um espaço aí para as outras medidas cautelares diversas da prisão. Tá? Dá uma notada depois aí no artigo 311, tá? Não vou ler para a gente adiantar, mas vai dizer basicamente isso que eu conversei com vocês aqui. A prisão preventiva no inquérito é possível, tá? Mesmo após a previsão da prisão temporária, que é uma prisão específica para investigação, eu posso ter sim a preventiva no inquérito. A prisão preventiva no inquérito prevalece que é em relação aos crimes que não cabe a temporária. Mas se eu conseguir visualizar um dos elementos da preventiva, como por exemplo o sujeito está embaraçando a investigação, o sujeito está atrapalhando a investigação, o sujeito ocultou o cadáver, eu consigo a preventiva na fase de investigação, ela deve ser representada pelo delegado ou requerida pelo Ministério Público. Tranquilo? É possível então a preventiva na fase de inquérito. Tá? Estou frisando isso porque tem quem fala que não pode, mas prevalece e é possível tranquilamente essa questão. A iniciativa para a decretação da preventiva. Pessoal, não obstante a previsão do Código,
Na fase de investigação, o juiz não pode decretar de ofício a preventiva, né? A fase de investigação, o juiz não deve se intrometer de ofício, porque senão ele estaria violando o sistema acusatório. Então, doutrinariamente, prevalece que o juiz não pode essas medidas cautelares de ofício na fase de investigação. Como eu já disse para vocês, ele estaria restaurando a figura do juiz inquisidor. É basicamente isso, os pressupostos. Nós já vimos o fumus comicio delicti, que é a materialidade, a certeza da materialidade, fortes indícios da autoria, e o periculum libertatis, que aqui eu vou ter, conforme eu já disse para vocês, lá na noção geral, lembra? Mesma coisa. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal. Tá? Depois vocês dão uma olhada aí nos artigos que eu tô mencionando. Minha gente, eu tô sentindo que a voz tá indo embora. Vocês me desculpem, tá? Nós continuamos sem voz mesmo, não tem problema não. Vocês só perdoam aí. Então, Lúcio, concordo contigo. Mas se liga no que eu tô querendo dizer aqui. Concordo. Pensa exatamente assim. Veja que eu não vou manter o sujeito preso em flagrante depois do período da comunicação, porque o juiz, ou ele homologa, e aí tem quem entende que passa a ser preventiva, porque ele homologa com base nos pressupostos da preventiva, ou ele não homologa, o sujeito é colocado em liberdade, e aí não há de se falar em flagrante. Mas essa situação do flagrante, que eu fiz essa ponderação, é pelo seguinte, e aí você até como garantista vai concordar comigo, eu acho. Se eu considero que a prisão em flagrante deixa de existir, e agora eu só tenho a preventiva, porque o juiz, novamente, eu só tenho um cuidado aqui com vocês, eu estou dando a minha opinião, tá? Quando é minha opinião, eu faço esse parêntese, para vocês ficarem à vontade de concordarem ou não. Se eu concordar que ele deixa de ser flagrante para ser prisão preventiva, em tese, o prazo de 10 dias para remessa do flagrante com o investigado preso e de 5 dias para o Ministério Público oferecer a denúncia, ele seria discutível. Né? Não vou dizer que ele deixaria de existir, mas ele seria discutível porque a prisão preventiva ela tem uma outra crítica que a gente faz, é que ela não tem prazo, como a prisão temporária. Então é necessário eu ter em mente que aquela prisão é um flagrante para eu saber, na fase de investigação, que em 10 dias, a regra dos crimes, em 10 dias eu preciso remeter à justiça. Só por isso que eu fiz essa ponderação. Mas realmente, antes da lei 2403, o sujeito podia ficar em flagrante o processo todo, né? Ele era preso em flagrante no instante inicial, era conduzido, era ratificado, e aí podia até recurso, preso em flagrante. Hoje, graças a Deus, não é mais assim, porque eu preciso ter uma análise dos elementos da preventiva, e aí eu homologo ou não. Você concorda? Respondi, atrapalhei ou ajudei? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Daí porque, veja, o flagrante legal e não ter os requisitos da preventiva, eu vou ter liberdade provisória ou outra medida. O flagrante ilegal, eu vou ter relaxamento. Eu falo daqui a pouco sobre isso. Tranquilo? Se o flagrante for legal, não vai caber liberdade provisória, né? Vai ter o relaxamento. Beleza, vamos seguir aqui. A prisão preventiva não tem prazo, né, minha gente? É prazo pré-fixado, não tem. A gente já ultrapassou um momento aí em concretização de direito fundamental, que é não permitir mais, como o Lúcio colocou aí, a prisão em flagrante durante todo o processo, como uma medida, um autônomo, o sujeito ficava preso em flagrante durante todo o processo, até a decisão de... Ele podia... Olha que interessante. O cara podia ser preso em flagrante, passar 95 dias do processo, na melhor das hipóteses, preso em flagrante e na sentença ser absolvido. Podia ter essa situação, que hoje a gente consegue ter um controle maior. Mas o fato é que a prisão preventiva ela não tem prazo pré-estabelecido como a temporária tem. E aí a jurisprudência cria um prazo, fazendo desde
dos 10 dias para investigação, aos 5 para denúncia, ao prazo para instrução. Enfim, consegue chegar aí num prazo que ele varia entre 95 dias e 195. Ô, minha gente, o Instagram caiu aqui. Deixa eu só voltar para o pessoal aqui não perder nada. Enquanto está voltando, deixa eu retomar. Voltou. Então, veja, a preventiva não tem o prazo como a prisão temporária. Se nós trabalharmos com os prazos de cada fase, de cada diligência, de cada ato processual... Caiu novamente. Vou falando aqui. Eu posso ter o prazo aí de 95 a 195 dias. Foi esse meu cálculo aqui. 95 a 195 dias. E aí, passando esse lapso, a defesa pedir o relaxamento. Deixa eu só esperar o pessoal voltar, porque caiu novamente, está sem ninguém aqui. Aí pediu o relaxamento por conta dessa construção jurisprudencial que varia de 95 a 195 dias. Eu não entendi a pergunta aí do novo requisito. Explica melhor ela. Beleza? Então veja, a prisão preventiva ela não tem um prazo pré-fixado, mas se nós somarmos todas as fases, desde a prisão em flagrante, eu vou variar de 95 dias, se não tiver nenhuma não for da Justiça Federal, não for droga, que o prazo é maior, de 95 dias a 195. Ultrapassou o prazo, é permitido o relaxamento, e aí, pelo menos jurisprudencialmente se fala nesse relaxamento, e aí a gente vai ter como superada as súmulas 21 e 52 do STJ. Porque, veja, eu separei aqui, eu não vou ler, vocês anotam, depois vocês fazem uma leitura melhor, para a gente adiantar, mas veja, as súmulas 21 e 52 do STJ, elas diziam que não tinha excesso de prazo depois da pronúncia, depois da sentença condenatória recorrível, o cara estava preso preventivamente, houve um excesso prazal, não haveria ilegalidade. Com essa construção jurisprudencial dos 95 a 195 dias, eu consigo superar o entendimento dessas súmulas e haver, sim, a ilegalidade, o relaxamento da prisão. É claro que eu não vou ter essa ilegalidade, pessoal, quando a defesa da causa. Né? Eu tenho essa ilegalidade quando quem dá a causa é o Estado, é o Judiciário. Por exemplo, eu tenho greve, eu tenho algum tumulto por culpa do Estado. Se a defesa está dando causa, aí também, como diria um professor meu, aí também é demais também. Ô Lúcio está perguntando aqui em relação a prender o sujeito para forçá-lo a delatar. Entendi agora, mas eu tenho umas reservas em relação a isso, porque assim, só que as pessoas não entendem, tá? As pessoas, eu digo as pessoas no âmbito leigo, não nosso aqui. Porque você diz qualquer formalidade legal, qualquer procedimento garantista, você já é chamado de petista, corrupto, petralha, vagabundo e tem que morrer. Por isso que eu parei de discutir essas coisas. Eu acho a delação muito importante, como ela foi feita agora. A delação levou a prova, olha que bacana. A delação ela foi utilizada para levar um flagrante, beleza. Mas a delação... Eu tenho até um artigo meu lá no Ciências Criminais sobre isso, sobre a delação, a possibilidade do delegado de polícia trabalhar na colaboração premiada. A delação funciona até como uma tortura, né? Enfim, eu não quero entrar nisso agora não, porque eu quero ser bem técnico aqui, mas eu entendi sua questão, eu concordo. Tá, eu concordo, eu acho que essa última prisão mostra a delação levando para a prova. Aí beleza. Mas eu considerar a delação como a delação pura e simples, como elemento aí para soltar a pessoa e, enfim, deixa isso para lá. Como diz o outro aí, no CPP de Curitiba é diferente. Mas daqui a pouco já vamos chamar de petralha porque eu falei isso. Ah, gente, falar em petralha, vai ficar salvo aí, a gente já está em poucos. Eu me senti muito honrado, muito lisonjeado. Tem a ver com essa questão que o Lúcio colocou. A revista brasileira de Ciências Criminais, a RBC-CRIM, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, me convidou
para comentar a decisão do Supremo que recebeu a denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann por conta aí da prerrogativa de foro dela. E no meu entender, o Supremo, nesse fato, agiu corretamente, caberia sim receber a denúncia, e está na edição de junho, tá? Na edição de junho tem meu comentário acerca desse julgado. O pessoal da Faculdade Guanambi, a faculdade assina a revista, aí vocês dão uma olhada lá, beleza? Vamos lá, seguir nossa questão aqui do prazo. O artigo 697, o artigo não, atrapalhei aqui, a súmula 697 do STF, ela vai dizer o seguinte, eu vou ler por conta da importância. A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Isso aqui é uma discussão que eu acho que ela não cabe mais, porque veja, eu tinha proibição de liberdade provisória no crime hediondo. Então, no crime hediondo equiparado, o sujeito não podia ficar livre provisoriamente, ele tinha que responder preso se houvesse a prisão preventiva, a não ser se houvesse ilegalidade. E é isso que a súmula fala. O fato dele ter que ficar preso provisoriamente durante todo o processo, porque o crime que ele cometeu é hediondo, não veda, se for caso de ilegalidade, de haver o relaxamento. Mas como eu já disse lá no início, eu quero que vocês recordem, e eu vou falar no final, para quem ficar, a gente está brincando de resta um, mas nós vamos ficar. As decisões do Supremo, os julgamentos do Supremo, vêm no sentido de que não cabe essas prisões legais que eu digo assim, ex lege. Né? O legislador estabelece que vai ficar preso durante todo o processo. Então o Supremo vem numa onda aí de entender que cabe a liberdade provisória em relação a qualquer crime, porque o juiz deve decidir no caso concreto se mantém ou se não mantém a prisão provisória, e eu acho também interessante essa questão. Vamos seguir. As hipóteses de cabimento da preventiva estão no artigo 313 do CPP. Eu quero só que vocês lembrem que quando eu falei das medidas cautelares diversas da prisão, eu falei com vocês o seguinte, gente, se não cumprir a medida alternativa, cabe a substituição da medida, a acumulação da medida, ou, em último caso, a decretação da prisão preventiva. E nesse caso aqui, a decretação da prisão preventiva não fica nem vinculada ao artigo 313. Tá? E aí o artigo 313 traz as hipóteses, não vou passar aqui, eu ia ler, mas pelo andar, vocês dão uma olhada aí nos incisos do 313, que é as hipóteses dos crimes que permite a preventiva. E algumas observações, para passar os incisos. Não vai caber preventiva, claro, se eu tiver diante de um excludente de ilicitude, né, pessoal? Seja uma excludente de ilicitude prevista em legislação extravagante, no Código Penal, imagina, o cara agiu em legítima defesa, eu não vou falar em preventiva. A fundamentação da preventiva, eu preciso estar nos pressupostos do 312, eu já falei quais são, só estou repetindo, porque não fundamentou é ilegal. Ilegal cabe relaxamento. Tá? Então, o juiz não pode falar abstratamente, existem os pressupostos do 312, existe indício de que o cara preso atrapalhará a aplicação da lei penal. Ele tem que fundamentar o porquê que o cara preso, não, perdão, que o cara solto atrapalhará a aplicação da lei penal. Ele tem que explicar, fundamentar o porquê que o indivíduo solto vai atrapalhar. Tá? Veja que a prisão provisória ela chega aqui como uma medida excepcional. Beleza? A simples citação do pressuposto vai acabar ensejando aí a ilegalidade. E aí eu digo, quanto mais garantista você é, mais eficaz é a punição. Porque eu não estou querendo punir o cara inocente, eu quero punir o cara culpado. E aí, se eu pegar o cara culpado e for arbitrário, o que eu vou conseguir com isso? O relaxamento da prisão dele. Então eu preciso garantir, e daí porque eu acho fantástico a defesa, eu trabalho, graças a Deus, muito bem com a defesa também, e eu acho que a defesa deve ter a participação dela no inquérito garantida, porque se o cara é culpado, quanto mais garantista eu sou, eu ajudo tanto a defesa a fazer o papel dela, e ela deve ter... Eu não vou nem falar o Estatuto da OAB, é constitucional essa questão, como eu vou evitar de que os meus atos sejam considerados ilegais por serem arbitrários. Beleza? Veja, minha gente, essa falta de fundamentação, ela não pode ser suprimida em habeas corpus, não. Aqui, o juiz de direito da comarca, ele
decreta a preventiva com base na garantia da lei penal, ponto, não fundamenta. O sujeito entra com habeas corpus, o tribunal pede a explicação, ele não pode agora na explicação fundamentar. Não, ele tem que, a explicação é para dizer o que qual foi o fato que levou àquela decisão dele. Então, veja, em sede de habeas corpus aí, a autoridade ela não pode complementar as informações e dizer, não, aí é legal, vai haver o relaxamento sem dúvida nenhuma. Tá? A fundamentação per relationem é, na verdade, uma fundamentação secundária quando o juiz ele remete à prisão a fundamentação feita pelo delegado ou pelo promotor. Veja, o delegado ele fundamenta a representação. O juiz concorda e ele remete ao que o delegado fundamentou. Ou o promotor também representa, fundamenta, e aí o juiz simplesmente remete. É permitido, tá, minha gente? É tranquilo. Quem quiser anotar aí, o habeas corpus 102.864 do Supremo. Veja, eu vou representar pela prisão preventiva do cara porque o cara está atrapalhando a investigação e eu vou lá e digo tudo o que ele está fazendo e demonstro para atrapalhar a investigação. O juiz só remete aqueles fatos, tá beleza, supre a questão da fundamentação. Tá ok? Revogação da prisão preventiva. Minha gente, a prisão preventiva, ela vai durar enquanto durar os elementos que fundamenta. Então veja, se a prisão preventiva era para poder fazer a prova, produzir o elemento ali que se necessitava, e o elemento já foi produzido, deixa de existir. O seu requisito ela tem que ser revogada. Ou então o sujeito estava ameaçando uma testemunha. Essa ameaça deixa de existir, ou a testemunha, por exemplo, morre. Enfim, o fundamento que justificou a preventiva ele tem que durar durante todo o cumprimento da preventiva. Se o fundamento cai, se o fundamento deixa de existir, a prisão preventiva tem que ser revogada. E aí está o artigo 316 do CPP, que o juiz poderá revogar a preventiva a qualquer momento aí, quando verificar a falta de motivo ou quando no correr do processo o motivo deixar de existir. Tá beleza? Vou pular aqui também para a gente adiantar. Só anote aí 316 do CPP para o pessoal que vai ver na gravação, porque é sacanagem, 2h30 da manhã, só os fortes ficam, viu? Tudo bem que estou com 2 aqui, não, 3, né? 3 aqui, 2 ali, mas 2h30 é sacanagem. Mas é isso, o sucesso é construído agora, né? Agora para quem está ao vivo, para quem vai ver na gravação, não é agora, vocês, né? Vai ser um sucesso secundário. Bora lá. Em relação à decisão que defere a preventiva, não cabe recurso, tá? Mas cabe habeas corpus. Então veja, o juiz defere, decreta a preventiva, não cabe recurso, cabe habeas corpus. Agora veja, se o juiz nega a preventiva, ou se o juiz revoga a preventiva, cabe recurso de distrito, cabe res. Inclusive o res não tem o efeito suspensivo, o Ministério Público pode impetrar um mandado de segurança pedindo o efeito suspensivo. Aí veja, o juiz revoga a preventiva, o Ministério Público entra com recurso em sentido distrito, com o res, pedindo aí a suspensão pedindo a revisão dessa decisão que revoga, e ele pode entrar com mandado de segurança para pedir a suspensão e o cara não ser solto, através do mandado de segurança. Olha que bacana. O mandado de segurança que suspende o efeito da decisão, né? É isso que eu quis dizer. Então veja, minha gente, graças a Deus a gente já trabalhou a prisão flagrante, a prisão preventiva, e agora a prisão temporária, nossa última modalidade de prisão, bem tranquila. A prisão temporária ela é somente na fase de investigação, ela não é na fase do processo. O delegado de polícia representa, o promotor pode requerer. As hipóteses, pessoal, eu vou só citar aqui, aí vocês leiam, tá? É a Lei 7.960 de 89, os requisitos estão no artigo 1º, e aí eu preciso o seguinte, o inciso 3 sempre tem que existir. O inciso 3 vai trazer aí a relação dos crimes, eu preciso ter sempre o inciso 3, e o inciso 1 ou o inciso 2. Vocês vão acompanhar aí com a Lei 7.960, vai fazer esse estudo bacana. O STF ele confirmou a constitucionalidade da lei da prisão temporária, porque ela veio, na verdade, uma medida provisória. Aí discutia essa constitucionalidade, já superado já há muito tempo, tá? Eu preciso do inciso 3 combinado com o 1 ou com o 2. Ou seja, quando for imprescindível para a investigação, ou quando o indiciado não tiver residência fixa,
ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Esses eu posso ter um ou outro, agora o do inciso 3, que são os crimes, eu preciso ter sempre ele. Tá ok? Aí eu quero que vocês dêem uma lida com calma no artigo 1º, eu não vou ler ele aqui não. Lembrando que a prisão temporária, ela tem um prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 em caso de necessidade. E se eu tiver diante de crime hediondo ou equiparado, hediondo, pessoal, o prazo é de 30 dias, prorrogável por mais 30. Tá? Hediondo, equiparado, hediondo, 30 dias, prorrogável por mais 30. Esse prazo é o máximo, não impede que o juiz decrete aí num prazo inferior. O juiz não pode decretar no prazo superior a 5, crime que não seja hediondo ou equiparado, e a 30, crime hediondo equiparado. Lembrando que os 5 dias do crime que não é hediondo é prorrogável por mais 5 se houver necessidade, e os 30 do hediondo equiparado prorrogável por igual período se houver necessidade. Decorrido esse prazo, o sujeito deve ser posto em liberdade, salvo se já tiver a conversão da preventiva. Né? Eu posso representar pela temporária. No curso da temporária me vêm os elementos da preventiva, eu peço logo a preventiva. Aí beleza, eu não vou colocar ele em liberdade de imediato. Gente, além dessas prisões que nós trabalhamos, existiam outras prisões, como a decorrente de pronúncia, a decorrente de sentença condenatória recorrível, não tem mais, tá? Porque eu só vou manter a prisão depois da pronúncia ou depois da sentença se houver os elementos da preventiva, os pressupostos da preventiva. A regra é basicamente o seguinte: o sujeito passou o processo preso, ele continua preso se tiver os elementos da preventiva. Se não, ele é posto em liberdade. O sujeito passou o processo solto, ele vai continuar solto se continuar sem existir os elementos da preventiva. Porque se os elementos da preventiva surgirem depois da sentença, que não transitou em julgado ainda, cabe preventiva ter nessa fase. Tá ok? Depois vocês anotem aí, é importante aqui os artigos 413, parágrafo 3º, CPP, 387, CPP, 283, CPP, tá beleza? Enfim, essas são as prisões provisórias, temporária, preventiva e flagrante. Lembrando que no 319 e 320 eu tenho as alternativas, as cautelares diversas da prisão, tá ok? Aí vocês vão ler aí os artigos 319 e 320. Eu já mencionei no início, como por exemplo, proibição de acessar ou frequentar determinados lugares, comparecimento periódico em juiz, o monitoramento eletrônico, como a tornozeleira, enfim. Essas medidas alternativas, vocês vão fazer a leitura dos artigos 319 e 320, lembrando que não existe mais aquela bipolaridade, né? Ou preso ou solto. Agora eu tomei o termo, eu tenho a prisão, a liberdade e outras medidas que não é a prisão, mas é a alternativa aí à prisão. Medidas cautelares, que a finalidade da medida cautelar, pessoal, é garantir a eficácia do processo. Tá beleza? O recolhimento à prisão para recorrer também não deve ser exigido. Tá? O sujeito ele pode recorrer em liberdade, e aí a súmula 347 do STJ, artigo 387, parágrafo 1º do CPP, inclusive a Convenção Americana de Direitos Humanos diz que toda e qualquer pessoa tem direito a recorrer preso ou solto. Estou dizendo o seguinte para vocês: o sujeito foragido ele pode recorrer. Tá beleza? O sujeito foragido, ele pode recorrer, ele não tem esse impedimento, seria violação. O nosso ordenamento garante, tanto em fase jurisprudencial, li aqui a súmula 347, que diz que o conhecimento do recurso independe da prisão, mas se eu tivesse alguma proibição legal no nosso ordenamento, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, ela veda aí essa proibição. Então, o duplo grau de jurisdição é direito de qualquer sujeito. Vamos lá, minha gente, terminamos então as medidas cautelares. Vamos para relaxamento, liberdade provisória e revogação. Para o continuo. Bora lá, Lúcio. Lúcio, Mariana, quem tá mais aí? Kátia, Lúcio, Mariana. Pô, se eu tivesse ponto aqui para dar caderneta, eu dava um ponto para vocês. Vocês estão com cara de doido assim também?
Bora lá. Eu vou continuar porque aí vai ficar o material. Né? E para vocês, obrigado por estar com a gente. Minha gente, o que acontece? Relaxamento da prisão. Eu falo em relaxamento da prisão quando eu estiver numa prisão ilegal. Veja que a certeza da materialidade, o indício da autoria, aqueles pressupostos lá do periculum libertatis, né, do fumus periculum libertatis, eles têm que existir. Se não existir fundamentação, se não existir pressuposto, é ilegal. Prisão ilegal deve ser relaxada e aí toda e qualquer prisão cautelar que for ilegal deve ser relaxada e o indivíduo ele não fica sujeito a nenhuma condição. É posto em liberdade sem condição, sem imposição de condição, isso é relaxamento, tá? Vai acender na cabeça de vocês o seguinte: relaxamento, prisão ilegal. Ponto, morreu a história. Porque eu tenho agora a liberdade provisória. Só para estabelecer a diferença, e depois eu vou trabalhar a liberdade provisória com vocês. A liberdade provisória, o sujeito está preso legalmente, a prisão é legal. O flagrante é legal, e aí foi essa questão que o Lúcio falou antes aqui. O flagrante é legal, tá ok? A preventiva, os elementos, tá beleza, tá legal. A prisão provisória, como um todo, ela tá legal, ela preenche os requisitos legais, os pressupostos legais, porém, o indivíduo, ele pode, aí no que eu disse para vocês, é o meio termo. O indivíduo, ele pode responder em liberdade e ficar sujeito, por exemplo, a outras medidas cautelares alternativas diversas à da prisão. Na verdade, ele pode ficar sujeito a outras condições. Então, ó, relaxamento, prisão ilegal, liberdade provisória, prisão legal. Relaxamento não tem condições, porque a prisão é ilegal. Liberdade provisória tem condições. Tá ok? Ele fica sujeito a condições. Vamos lá, então. Sim, vou falar da fiança agora. Só para registrar o fundamento constitucional da liberdade provisória, é o artigo 5º, inciso 66 da Constituição. É medida de contracautela, né? Substitui a prisão em flagrante, desde que preencha os requisitos. Tá ok? Desde que preencha os requisitos, a liberdade provisória, ela é direito constitucional, é garantia fundamental. Eu só preciso agora, para estabelecer as diferenças, depois eu volto para a liberdade provisória, Lúcio, eu falo da fiança, a revogação. Minha gente, relaxamento da prisão, eu tenho uma prisão ilegal. Liberdade provisória, eu tenho uma prisão legal. A liberdade provisória, pessoal, só para confirmar aqui, eu tinha falado da preventiva, ela vai substituir o flagrante. Tá beleza? Eu acho que eu fiz confusão aí. Eu me empolguei, liberdade provisória substitui o flagrante, tá? Se eu fiquei na dúvida, quem está assistindo me ajuda aí, se eu fiz confusão, me fala. Antes eu só tinha essa bipolaridade, o sujeito era preso em flagrante, ficava preso o tempo todo, ou ficava em liberdade, ou ficava preso. Agora, a liberdade provisória é uma medida de contracautela em relação à prisão em flagrante, a prisão em flagrante legal. Deixa eu só concluir essa parte aqui, Lúcio. A prisão em flagrante legal, eu tenho uma liberdade provisória. As outras prisões, preventiva e provisória, legal, preventiva e temporária legal, cabe a revogação. Na prática, tem essa confusão, tá? Na prática, não existe no dia a dia processual, no dia a dia forense, essa distinção, sempre vai pedir liberdade. Por isso que eu fiz eu coloquei no mesmo barco. Mas, tecnicamente, para a gente marcar na prova, o relaxamento para prisão ilegal, a liberdade somente por flagrante e para temporária e preventiva revogação. Diga, Lúcio. Pode dizer aí, tá? Pode dizer aí que eu vou lendo aqui. Beleza? Só separe isso aí. Eu não sei se eu fiz confusão, porque eu botei a liberdade provisória junto com as outras modalidades. E, tecnicamente, a liberdade provisória é somente em relação à substituição, à contracautela do flagrante. Em relação às outras prisões legais, revogação. Não, a banca lá vai ser foda, viu? Pode deixar, que eu vou lá para tumultuar. Esse ponto aí é exatamente o que a gente estava conversando. É exatamente isso.
Eu entendi o que você está falando, tá? E concordo. Mas tem essa discussão. A Lúcia está dizendo o seguinte, deixa eu ler aqui para quem está no Instagram. A liberdade provisória geralmente é antes da conversão em preventiva e a revogação é após. Ô Lúcio, a instrumentalidade das formas... Veja que eu só estou trazendo o debate, tá? Esse pensamento aí é uma corrente. Mas a instrumentalidade das formas, quem vai revogar é quem deu o ato. Tudo bem que o juiz homologou, mas aquela não é uma prisão nova, de acordo com o entendimento que eu estou trazendo a observação aqui. Então, houve uma prisão homologada, ratificada pelo delegado de polícia. O juiz, ele fez ali um filtro. Ele diz, não, a prisão tá beleza, a prisão tá bacana, preencheu os pressupostos, continua. Então, ele não poderia revogar, né? De acordo com esse entendimento que eu estou lhe falando. Ele iria colocar em liberdade provisória e dar condições para o sujeito. Estabelecer condições. Tô claro? Então, veja. O sujeito foi preso em flagrante. Daí porque eu não gosto de falar em conversão da preventiva, eu gosto de falar em homologação do flagrante. O flagrante foi homologado. 10 dias depois, o advogado pede uma liberdade provisória. O juiz admite a liberdade provisória, mas ele pode colocar fiança, ele pode colocar o monitoramento eletrônico, ele pode colocar que o sujeito não pode se afastar da comarca. Entendeu? A revogação, ela está ligada à inexistência dos pressupostos, ou da preventiva ou da temporária. Existiu o pressuposto da preventiva? Existia. O pressuposto deixou de existir, ele revoga. Quando eu falo em liberdade provisória, a gente liga as condições, que antes era só, como você colocou aí, eu ia dizer daqui a pouco, era só fiança ou não fiança. Hoje tem várias outras modalidades. Entendeu? Me ajuda aí se eu fui claro. Se eu não fui, para eu explicar. Então... A liberdade provisória, ela é fundamento no artigo 5º, inciso 66 da Constituição, eu já disse para vocês, que diz que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Ô Lúcio, deixa eu colocar aqui, ver se eu fico claro. A fundamentação, ela é requisito para prisão. Se eu vou guerrear a fundamentação, eu digo a fundamentação, a falta de fundamentação, não é o conteúdo não. Se for o conteúdo, eu concordo contigo. Se eu vou guerrear, eu advogado, a falta de fundamentação, a prisão é ilegal, e ilegal cabe relaxamento. Mas se o que você está colocando aí está em relação ao teor da fundamentação, e beleza, porque eu vou tentar falar uma expressão aqui em latim, que eu ia falar antes, mas eu falo, minha expressão é foda. Mas vamos lá, no direito civil, lembra do direito civil que a gente estudou as questões, principalmente lá no contrato, rebus sic stantibus, é isso? Rebus sic stantibus, ridículo, né? Eu ia falar lá no início das cautelares, mas eu não disse. As prisões provisórias, elas é como se fosse essa mesma cláusula lá que a gente estuda no direito civil. Rebus sic stantibus, ou seja, ela vai permanecer enquanto os pressupostos da fundamentação seguir. Por exemplo, eu pedi a preventiva com base na garantia da produção da prova, que o cara estava tumultuando a produção. Deixou de existir, mudou a situação fática, revoga-se. Se for isso aí, tá beleza. Você é bonzinho nada. Já vou levar as perguntas feitas. Bora lá. Então, veja. A liberdade provisória, pessoal, quanto à fiança, ela pode ser liberdade provisória com fiança e liberdade provisória sem fiança. Beleza. Beleza. A liberdade provisória com fiança e a liberdade provisória sem fiança. E aí, por muito tempo, ficou aquela questão assim. Quando a lei admitia fiança, o sujeito podia pagar a fiança e sair. Quando a lei tratava o crime como inafiançável, o sujeito não tinha que passar todo aquele período de prisão provisória recolhido, porque aquele período da instrução,
porque a lei não admitia a fiança. A não ser se houvesse ilegalidade, aí seria possível o relaxamento. A construção hoje, deixa eu tentar resumir isso daqui, eu queria gastar mais tempo aqui, mas eu já cansei demais. Vocês, vamos para 3 horas de aula. A discussão hoje é a seguinte, e aí eu concordo com o Supremo. A liberdade provisória ela pode ser com ou sem fiança. Se eu tiver uma liberdade provisória com fiança, a lei admite o pagamento de fiança, o sujeito paga a fiança e põe-se em liberdade. Beleza. A liberdade provisória sem fiança, aí eu não posso ter liberdade provisória com o pagamento de fiança, mas eu posso ter liberdade provisória com a imposição de outra medida cautelar diferente da fiança. Entenderam? Concordam? O Supremo caminha para essa direção aí e eu acho bacana. Eu acho que é mais razoável com o nosso sistema. E aí, veja, a Constituição lá no artigo 5º, incisos 42, eu separei para ler, mas vocês leiam e depois com calma. Incisos 42, 43, 44, elas vão trazer os crimes inafiançáveis. Né? Não cabe fiança. Onde? Racismo, ação de grupos armados civis ou militares, contra a ordem constitucional, o Estado democrático, os crimes hediondos equiparados. Quais são os crimes hediondos? Aqueles previstos na lei de crimes hediondos e os equiparados que a Constituição diz. Tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Esses crimes são inafiançáveis. Aí tinha-se aquela construção e as próprias leis, como a lei de droga, dizia, ó, não cabe liberdade provisória, porque não cabe fiança. Não é bem assim. A construção do Supremo agora é a seguinte, só o juiz pode dizer se a prisão é cabível ou não a prisão cautelar. Então veja, não cabe fiança, beleza, o sujeito não vai ter a condição da fiança, mas pode ter outras diferentes da fiança que os próprios artigos, só para ficar no Código Penal, no Código de Processo Penal, perdão, 219 e 220 trazem. Beleza? E as possibilidades de liberdade provisória sem fiança, ou seja, o sujeito ele vai ser posto em liberdade sem fiança, são as discriminantes, excludentes da ilicitude, como por exemplo aí, legítima defesa, estado de necessidade. Eu quero que vocês olhem aí os artigos 310, parágrafo único, que vai dizer isso, e o 23, que vai tratar das discriminantes, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, legítima defesa, estado de necessidade. E lembrar o seguinte, está difícil para a voz sair, e lembrar o seguinte, que por analogia, as excludentes de culpabilidade, as excludentes de culpabilidade também entram aí na hipótese de liberdade provisória sem fiança, do sujeito se põe em liberdade provisória sem fiança. Em relação à excludente de culpabilidade, cuidado com a inimputabilidade, tá? Porque no caso da inimputabilidade vai ter que ter aí a internação provisória, é uma outra história. Mas na culpabilidade, quando eu estiver aqui diante da ausência de potencial conhecimento da ilicitude do fato, ou quando eu estiver aqui diante da ausência de inexigibilidade de conduta diversa, que vocês já estudaram lá no Código Penal, por analogia às hipóteses de excludente da ilicitude, que é o artigo 23 do Código Penal, eu tenho aí a liberdade provisória sem fiança. Além das discriminantes, pessoal, a pobreza também. O artigo 350 acaba autorizando a liberdade provisória sem o recolhimento de fiança. Em relação à pobreza, o artigo 350 determina que só o juiz pode conceder a liberdade provisória dispensando da fiança. Eu estou falando aqui sem fiança, dispensando, tá, minha gente? Só cuidado, eu estou falando aqui de liberdade provisória sem fiança, o sujeito está sendo dispensado de pagar a fiança, ou porque há uma discriminante, ou porque ele é pobre. O artigo 350, ele diz que só o juiz pode liberar, só que aí não vai dar tempo a discutir isso com vocês, mas só para a gente passar bem rápido aqui, tem uma construção que eu gosto bastante, onde o delegado de polícia, apesar de não estar previsto na lei, também pode fazer essa liberação na situação de pobreza. E aí, tem alguns professores novos que trazem essa construção, eu uso nos meus despachos. O professor André Nicoliti, ele coloca, deixa eu ver se eu separei aqui, pelo menos a edição do livro, mas é no manual dele, tá? O professor André Nicoliti coloca essa possibilidade também, e tem algumas decisões em habeas corpus que eu gosto de juntar, para, juntamente com toda essa fundamentação que eu construí,
não cobrar a fiança, colocar o sujeito em liberdade sem fiança em situação de pobreza. Eu não entendi, Lúcio. Peraí, Mariana. Seguinte, Mariana. Vou voltar aqui. Veja se eu fico claro. O que acontece na liberdade provisória? A liberdade provisória é uma contracautela. Não é isso? É que Mariana pediu aqui para voltar em relação a cabimento da fiança ou não. A liberdade provisória ela é uma contracautela. Nas possibilidades da liberdade provisória, eu tenho duas modalidades. Eu posso colocar ela com fiança ou eu posso colocar ela sem fiança. O que é a liberdade provisória com fiança? É uma garantia patrimonial. O sujeito vai recolher um valor, ele vai dar a garantia de que ele vai responder àquele procedimento, a comparecer todas as fases do processo, por meio do recolhimento daquele valor. Então ele paga a fiança e é posto em liberdade. A liberdade provisória sem fiança, o sujeito é posto em liberdade sem pagar a fiança. Ele não precisa recolher o pagamento da fiança. Quais são as hipóteses do sujeito não precisa recolher o pagamento da fiança? Discriminantes, excludentes da ilicitude, e por analogia, as excludentes de culpabilidade, salvo a inimputabilidade. Beleza? E a pobreza, que o artigo 350 do CPP coloca que só o juiz pode fazer essa liberação, mas pela construção que eu estou falando para vocês, o delegado também pode. Só cuidado com isso em prova. Tá? Mas eu faço. Na vida prática, os colegas fazem, eu vou passar a fundamentação para vocês. Agora, qual é o problema? Que eu acho que aí ficou a dúvida. Existem crimes que a própria Constituição Federal e que o Código Penal coloca como inafiançável. Seriam crimes onde não cabe fiança. Ou seja, o sujeito está preso, ele vai continuar preso, não cabe liberdade provisória por ser inafiançável. Era esse o primeiro entendimento. Qual é a construção do Supremo? Nessas hipóteses dos crimes inafiançáveis, não cabe liberdade provisória com pagamento de fiança. Entendeu a construção? Mas vai caber liberdade provisória sem ele pagar a fiança, porém mediante a imposição de outra condição. A quantas lá nós temos nos artigos 319 e 320? Foi claro? Ô Lúcio, o crime imputado possui pena máxima de 4 anos, beleza, é isso mesmo. O delegado... Não é isso mesmo não, entendi agora a sua pergunta. Veja, o delegado ele só vai poder arbitrar fiança nos crimes com pena máxima inferior a 4 anos. Se o crime tiver pena máxima superior a 4 anos, o delegado não arbitra fiança. Ratifica o flagrante, comunica à justiça e o juiz, no prazo de 24 horas, homologa ou não. Que é o que você, adotando uma outra corrente doutrinária também existente, chama de conversão na preventiva. Eu quis usar essa tese da conversão em preventiva ontem. O promotor não aceitou, não. Justamente para estender o prazo, né? Porque eu precisava... Mas ele ficou com o que eu entendo academicamente, que é a homologação. Mas veja, somente nessas hipóteses o delegado pode arbitrar a fiança. Qual é uma possibilidade de eu dispensar a fiança? Pobreza. Onde é que está essa possibilidade? Artigo 350. Quem pode dispensar? O juiz. Só o juiz, pelo CPP, só o juiz. Só que existe uma construção doutrinária e jurisprudencial muito nova. Quando eu uso ela, o povo acha que é maluquice. Onde a gente, através dessa construção, o delegado dispensa em caso de pobreza. O delegado dispensa em caso de pobreza. Eu comecei a me preocupar com isso naquelas situações onde aquele cara lá da zona rural, pobre, idoso, é pego com arma de fogo, uma polveira em casa, o cara nunca teve uma delegacia, aí o cara chegava, eu botava lá R$400 de fiança, o cara tinha que ser preso porque ele não tinha os R$400. Eu falei, não, o direito ele tem que... ou eu estudei direito a vida toda, ou não vai me servir para nada. Eu preciso ter uma construção aqui para fazer justiça. E aí a gente consegue, era isso que eu queria debater mais, eu falei, o tempo não dá. Me fugiu a palavra. A intenção do legislador, no delegado, poder arbitrar fiança nos crimes com pena máxima não superior a 4 anos,
fazer um estudo aí, uma interpretação juntamente com o artigo 350 e o delegado poder dispensar a fiança na hipótese da pobreza. O professor André Nicoliti, ele coloca isso perfeitamente. Eu vou citar aqui ele, tá? Ele coloca isso aqui na página... Não coloquei a página, mas é a citação literal aqui. Ele coloca o seguinte: a própria autoridade policial poderá dispensar a fiança e colocar o réu em liberdade. E ele bota: tal posição encontra amparo, inclusive na interpretação histórica, já que a lei 1060 de 50, antiga redação do artigo 4º. Enfim, ele dá uma construção muito interessante. Se alguém quiser, me pede aí que eu encaminho o modelo. Ele cita alguns julgados. E com base nisso, eu na pobreza, e também não tenho antecedentes, não tem, enfim, é o sujeito com a vida alheia ao mundo do crime, faça a dispensa. Sim. É perfeito a pergunta. Só posso dispensar no caso que eu possa arbitrar. Veja que é uma construção. Primeiro arbitra, depois dispensa. Claro. Não, é isso mesmo que você disse. Na própria decisão que eu dispenso, que também eu faço isso pouquíssimo, é só nesses casos que eu falei, tá? Porque senão eu não acho também que é cabível, não. Na própria decisão do despacho que eu dispenso, da decisão que eu dispenso, primeiro eu arbitro. Então, veja, eu arbitrei a fiança, aí na decisão a gente coloca que o sujeito não tem condições de pagar, porque ele vai fundamentar o porquê que ele não tem condições de pagar, e aí vai e justifica o porquê está dispensando. Beleza? Depois, até se você quiser, eu passo, pessoal, eu trabalhei a última vez que a gente trabalhou isso foi na pós de direito penal. E aí foi bem interessante essa discussão. O delegado, sim, a pobreza nessa construção, porque o CPP não permite. O CPP permite expressamente só o juiz. A outra possibilidade é a discriminante, ou excludente de culpabilidade. Tranquilo, minha gente? Vamos correr aqui para a gente terminar as liberdades provisórias obrigatórias. Possibilidade de liberdade provisória obrigatória. A primeira é quando o sujeito se livra solto. Essa daí, pessoal, a gente vai estudar para marcar em prova, porque essa possibilidade, que era quando eu tinha pena exclusiva de multa, ou quando a pena privativa de liberdade não era superior a 3 meses, ela não está mais no CPP. As reformas tirou essa possibilidade do CPP. E se tivesse, era hipótese de TCO, né? Lei 9.099. Então, enfim, a doutrina coloca uma das hipóteses de liberdade provisória obrigatória quando o sujeito se livra solto, mas perdeu o interesse prático essa possibilidade. Em interesse prático aqui de liberdade provisória obrigatória, pessoal, eu tenho os crimes de menor potencial ofensivo. Né? Se eu estiver diante daqueles crimes com pena máxima não superior a 2 anos, ou punível apenas com pena de multa, as contravenções penais, ou as infrações de menor potencial ofensivo, o sujeito ele pode ser preso em flagrante, tem a captura, tem a condução, tem a apresentação à autoridade policial, mas não tem a lavratura do APFD. É feito no TCO e ele é posto em liberdade. O artigo 48 da Lei de Drogas, também no parágrafo 2º, ele remete ao uso, né, ao consumo pessoal. Também não pode ter prisão, não há pena restritiva de liberdade lá. Não há pena restritiva de liberdade. E a pergunta que Lúcio tinha feito lá no início, e eu falei que responderia depois, o artigo 301 do Código de Trânsito. Né, o condutor de veículo, que no caso de acidente com vítima presta socorro, também nem se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá a fiança. Tá ok? Se ele prestar socorro. Se ele prestar socorro. Se ele prestar socorro. Obrigado, Lúcio. Brigadão mesmo. Esse discurso ele é perigoso. Fico muito lisonjeado. Esse discurso ele é perigoso porque a gente está numa visão leiga. Até em roda de amiga a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar, porque senão a gente apanha. E assim, bandido bom é bandido morto e esfaqueado e tudo mais que a gente ouve lá com nossos professores da Atena, William Bonner, Luciana Gimenez, a galera lá. E aí esse discurso, deixa eu aproveitar que você falou isso e trazer essa observação. Esse discurso ele é chamado de direito humano de bandido, há uma deturpação na noção de direitos humanos. Só que, assim, a nossa função na persecução penal não é vingança, é punição. Punição ela exige
um devido processo legal, tanto o processo judicial como o procedimento administrativo na fase preliminar. E assim, mais em âmbito de especialização, pós-graduação, eu consigo ter o tempo lá, né, que a gente fica um dia só discutindo isso. Quanto mais garantista você é, mais eficácia você tem. Mais eficácia você tem, e aí você não viola a defesa, você não é arbitrário, e você consegue a punição mediante o devido processo legal. Sim, Natália. Justamente. Já tem o professor Nicolite é uma autoridade no assunto. A parte de investigação criminal, eu gosto muito dele, e ele fala isso. Ele não só fala, como ele fundamenta. Tem um livro muito bom, Investigação Criminal, na próxima live eu vou mostrar ele, é porque ele está na delegacia. É um livro muito bacana, feito por delegado de polícia. Ele também traz essa situação. E aí a gente consegue somar, fazer uma interpretação, contextualizar tanto o artigo 325 como o 350, e para mim isso é tranquilo. A primeira vez que eu fiz essa dispensa, um colega me chamou e me detonou. Me deu uma aula de processo penal, se eu não sabia que só o juiz é que podia. Aí eu não respondi nada não. Mas eu fiquei com aquela angústia. Aí depois, quando estudando, que eu vi que tinha mais maluco que falava que também estava ligado no procedimento, no atual estágio democrático, aí eu vi que eu sou doido, mas que eu não sou doido só. Aí eu consegui fundamentar com citação, né? Porque fundamentar com a interpretação contextualizada eu já tinha feito. Não, CESP é objetivo. Agora sim, questão jurisprudencial, o Nicolite também cita, tá? Ele dá uns exemplos. Perfeito. Tem um exemplo que a minha avó falou, no caso dos Nardoni, que eu falo na sala de aula, que eu não posso falar não, que vai ficar gravado. Mas ele é bom para ilustrar, depois eu te conto. Ele é perfeitamente, ela queria matar o povo, depois ela desistiu, por causa desse exemplo que eu disse. E quem é meu aluno que sabe, não escreve aqui não. Beleza? Então vamos lá. Essas são as hipóteses de liberdade provisória obrigatória, né? O cara se livra solto, não tem interesse prático, mas a lei prevê. Crime de menor potencial ofensivo, lei 9.099, TCO. Droga para consumo pessoal e acidente de trânsito com prestação de socorro. Eu ia falar com vocês aqui, para finalizar, sobre a questão das leis que prevê uma vedação de liberdade provisória, porque o crime é inafiançável, mas basicamente a gente já conversou, né? Essa construção do Supremo, que já declarou até a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei de Drogas, e a moral da história é a seguinte: o juiz que vai decidir no caso concreto, se tem ou não a fundamentação. O legislador ele não pode abstratamente falar, não cabe a liberdade provisória e pronto. Minha gente, com isso a gente terminou. 3 horas da manhã. Mas foi bom, 3 horas corrida. Eu fiquei com medo de não dar, porque o que acontece? Eu tô só com os meninos hoje aqui. Vamos lá para a fofoca. E Marcela tá de plantão. Aí deu 11 horas, tava todo mundo acordado. Aí 11 horas, que era a hora que eu tinha marcado, o pessoal começou a cobrar no zap. Eu não tinha como, eu ia fazer com o público aqui. Aí fui esperar eles dormirem para vir. Mas graças a Deus deu certo. Então, só para fechar, terminamos. Eu consegui cumprir minha promessa aí para o pessoal de processo 1, da gente ver toda a noção de prisão, seja a prisão extrapenal, administrativa, civil, por punição militar, transgressão disciplinar, seja a prisão penal, a regra, a que deveria ser como regra, seja as prisões excepcionais, que é as prisões provisórias, preventiva, flagrante e temporária. Lembrando que eu tenho hoje um meio termo, que são as medidas diversas da prisão, as medidas cautelares diversas da prisão, artigos 319 e 320 no Código Penal. Lembrando que o Supremo admite o poder geral de cautela do juiz com base na analogia do artigo 297 do CPC, e aí o juiz, no caso concreto, ele pode ver uma medida alternativa adequada. E aí nós terminamos falando da liberdade provisória, do relaxamento, da revogação. Eu disse que a liberdade provisória ela cabe na prisão legal, na prisão flagrante legal.
o relaxamento em qualquer modalidade de prisão ilegal e a revogação na prisão legal temporária e preventiva. E aí falamos aqui alguns aspectos da liberdade provisória com ou sem fiança. Brigadão, gente. Valeu, Natália, que eu sei que está aqui sofrendo com a gente. Natália, Mariana, Lúcio. Lúcio, brigadão pela participação, viu? Me ajudou muito. As suas intervenções me ajudou muito a seguir aqui o fluxo. Kátia, valeu. Sou seu fã, viu? Vocês e o pessoal que tem essa garra aí, é igual eu te falei. É matemática. 2 mais 2 são 4 e todo mundo que planta colhe. E o sucesso é consequência. Viu? Valeu, brigadão. Não. A prisão domiciliar, eu falei aqui, ela, 2 aspectos. Como medida alternativa e também a questão lá como é que se diz? Da sala especial, né? Da falta de sala de estado maior, uma repartição especial, prisão domiciliar. E hoje ela é mais tranquila como medida alternativa. Medida alternativa. Beleza? A banca de Mariana é segunda-feira e ela está dizendo que merece um ponto. Pode deixar, Mariana. Assim, ó, qual é a tática para lidar comigo? Eu tenho 2 opções, eu gosto e eu não gosto. Quando eu não gosto, eu não ligo muito. Mas quando eu gosto, aí vocês estão ferrados. Vou falar outra palavra, porque aí a gente tem que cuidar do que a gente gosta. Viu? Fica com Deus, gente. Valeu. Viu? Valeu mesmo. Brigadão e concluí. Fui.